Ora bem, vamos então começar e peço desculpa porque isto foi complicado. Ainda por cima temos estado a gravar todas estas coisas, mas não importa. Este é um livro muito importante do autor, Less Than Nothing, Menos do que Nada, Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético. Porque nele o autor procurou, de uma forma mais exaustiva, expor o seu pensamento. É um livro não ortodoxo de um hegeliano. Todos os capítulos são importantes. Há um, que é o capítulo 4, que vai das páginas 193 às 240 da edição inglesa, que eu tenho aqui ao meu lado, que traduzi e destaco aqui e coloco a pergunta: é ainda possível ser-se hegeliano hoje, passados 2 séculos? Na impossibilidade de o resumir, comentarei alguns passos do mesmo, como exemplos de um modo contraintuitivo de pensar que caracteriza Hegel e o próprio Zizek, entre muitos hegelianos mais esclarecidos hoje. Portanto, agora é aqui embaixo a setinha, não é? Para aqui. Para aqui. A primeira questão do capítulo referido é a do pensamento histórico. Trata-se da questão da irreversibilidade do acontecer histórico. Depois de uma ruptura importante desse devir, é sempre possível continuar a viver, a proceder, a realizar como se tal ruptura ou evento não tivesse acontecido. Mas essa ação tem já uma significação completamente diferente. Significa de forma evidente a negação dessa ruptura. E a questão põe-se também em relação ao próprio legado de Hegel. Depois dele, a pergunta que se põe é possível continuar a fazer filosofia como se ele, a sua obra, claro, não tivesse existido? Sim, mas só negando a ruptura que Hegel significou através da interpretação errônea de Hegel. Zizek refere que muita da filosofia pós-hegeliana não é mais do que uma tentativa desesperada de continuar a pensar como se Hegel não tivesse acontecido. Soa falso. Ou seja, a ideia aqui é de que há uma irreversibilidade no acontecer histórico, neste sentido, acontecendo algo, nomeadamente uma ruptura importante, aparecendo no devir histórico um acontecimento, um autor, uma personagem relevante, um acontecimento qualquer que mude de facto o acontecer, mude a linha do acontecer, já não é possível depois fazer de conta que essa realidade não aconteceu, não é? De maneira que isso ainda vai ser visto aí mais à frente, mas é um tema importante porque muitos autores pós-Hegel fizeram de conta que Hegel não existia e durante muito tempo não se conheceu bem o pensamento de Hegel, não só porque se expressava numa língua, o alemão, que nem toda a gente domina, eu, por exemplo, também não, como não havia traduções bem feitas e como realmente as pessoas pensavam que Hegel era aquilo que liam nos livros de filosofia geral, de que Hegel era o autor, ou é o autor do absoluto, do fim da história, um autor, portanto, que considerava que era, digamos assim, de algum modo, a finalização da própria filosofia nele, e isso parecia uma coisa autoritária e, portanto, inspiradora também de autoritarismo. Mas Hegel não é nada disso. Continuar, portanto. E a pergunta, portanto, perdão. A pergunta, portanto, que se põe é: ainda é possível ser hegeliano hoje? É como começa este capítulo 4, ou quarto do livro do Zizek. E eu cito a frase em que ele diz, logo no início: a principal característica do pensamento histórico, propriamente dito, não é o mobilismo. O mobilismo seria o motivo ou a ideia da fluidificação ou da relativização histórica de todas as formas de vida. Mas a adesão plena a uma certa impossibilidade, é a tal impossibilidade que eu referi anteriormente. Depois de uma verdadeira ruptura histórica, não se pode simplesmente voltar ao passado ou continuar como se nada tivesse acontecido. Mesmo que se volte, a mesma prática terá adquirido um significado radicalmente diferente. Adorno deu um bom exemplo com a Revolução Atonal de Schoenberg.
depois dela, era e é possível, claro, continuar a compor à maneira tonal tradicional, mas a nova música tonal perdeu a sua inocência, uma vez que já está mediada pela ruptura atonal e funciona assim como a sua negação. Portanto, este conceito de mediação é muito importante em Hegel, não é? É por isso que há um elemento irredutível de kitsch nos compositores tonais do século XX, como Rachmaninoff, algo de nostálgico agarrado ao passado, algo de falso, como o adulto que tenta manter viva a criança ingênua que há em si. E o mesmo se aplica a todos os outros domínios. Com o aparecimento da análise filosófica das noções de Platão, o pensamento mítico perde a sua imediatidade, ou imediatez, qualquer reavivamento do mesmo torna-se falso. Depois do cristianismo, os reavivamentos do paganismo tornam-se simulacros nostálgicos. Ou seja, após se dar uma transformação de fundo em qualquer domínio da história, seja no domínio global, seja num domínio peculiar, particular, depois de se dar essa transformação de fundo, não é? Não é possível voltar ao passado com a mesma consciência ingênua e voltar a continuar a fazer uma música à maneira do que se fazia antes de se ter criado a música, por exemplo, atonal. Ou escrever romances como se escrevia na época do romantismo, ou realizar ou propor, digamos, soluções de tipo político para a sociedade, como se podia propor antes de ter acontecido um determinado facto evidente, como, por exemplo, sei lá, a queda do Muro de Berlim em 1989. Portanto, é nesse sentido que a história não é um mobilismo, isto é, não é uma continuidade que pode ter avanços e recuos, mas de qualquer modo se situa numa linha do tempo, mais ou menos linear, mas é qualquer coisa onde de vez em quando há canções, há cortes, cortes esses que implicam que já se não possa voltar ao passado como ele era. É essa a ideia. A questão crítica, portanto, que Zizek põe, inclusivamente, é relativamente à ideia marxista evolucionista padrão, aquela que é mais frequente, ou que era mais frequente, de que existe uma contradição entre o método dialético de Hegel, que demonstra como todas as determinações fixas são varridas pelo movimento da negatividade, isto é, como tudo aquilo que existe é trabalhado interiormente pela negatividade, as coisas só existem porque, de algum modo, são elas e são não elas. Portanto, esse aspecto interior, não é, tenso, do ser e não ser que existe na filosofia de Hegel, como todas as formas determinadas encontram a sua verdade na sua aniquilação. Lá está a tal questão da contradição própria do método dialético. E, portanto, existiria, segundo estes autores, uma contradição entre o método dialético e o sistema de Hegel, no sentido de que ele se apresenta como um sistema acabado, ou se apresentaria para esses autores como um sistema acabado. Mas isso é um engano. O sistema de Hegel não é um sistema acabado, como normalmente vem nos livros de filosofia. Se o destino de tudo é desaparecer no eterno movimento de autossublação, sublimação, mas também autoconservação, porque é a palavra Aufhebungen, que significa simultaneamente conservar e superar, não se aplica o mesmo ao próprio sistema. Quer dizer, a pergunta é, então, se tudo realmente desaparece no eterno movimento de superação e conservação em certa medida, porque o alemão, a palavra alemã, implica esses dois significados contraditórios, lá está, a facilitar um pouco a própria maneira de pensar hegeliana. Não se aplicaria isso ao próprio sistema, isto é, o sistema de Hegel não seria ele próprio um sistema situado no tempo e sem qualquer tipo de futuro, sem qualquer tipo de aplicabilidade 2 séculos passados? O próprio sistema de Hegel não é uma formação temporária, historicamente relativa, que será superada pelo progresso do conhecimento? E, justamente, Zizek afirma que quem considera uma tal refutação convincente não deve ser levado a sério como leitor de Hegel. Portanto, discorda em absoluto dessa formulação. Hegel tinha razão em assinalar repetidamente que quando se fala, e já temos visto que a característica principal
do ser humano é ser um ser falante, como também a própria psicanálise lacaniana aponta e sublinha, habita-se sempre no universal. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do momento em que eu começo a falar, eu estou a utilizar um código que não fui eu que inventei, nem que me é peculiar. É um código coletivo que todos entendem em princípio. Cada um fala à sua maneira, mas de qualquer maneira, falando todos a mesma língua, esse código, essa língua, essa linguagem, esse falar, não é? Destina-se a ser entendido pelos outros. E, portanto, situa-se num certo universal. O que significa que com a sua entrada na linguagem, quando o sujeito, não é, passa da infância, de infans, que não é capaz de falar, ao menino ou à menina que já é capaz de produzir frases, o sujeito perde as suas raízes no mundo da vida concreta. O sujeito justamente opera aí uma transformação nele próprio, na sua vida, que é um evento. Ele já não pode voltar atrás. Já não pode voltar ao momento em que ele era um infans, em que ele era uma realidade, uma pessoa, um ente que não era capaz de falar. Em termos mais patéticos, no momento em que começa a falar, deixa de ser o eu sensorialmente concreto, que eu sou quando sou uma criança, que apenas estou à guarda dos pais ou dos meus curadores, pois sou apanhado num mecanismo impessoal que me faz sempre dizer algo diferente do que eu queria dizer, na medida em que a linguagem nunca consegue exprimir a totalidade daquilo que se pretende dizer. Mas aquilo que se pretende dizer, como aliás já referi, suponho eu, em sessões anteriores, é algo que só ocorre quando acabamos de falar. Quando acabamos de falar, ficamos com a sensação de que havia qualquer coisa que eu queria dizer que não consegui dizer, ou até que falei demais sobre determinado aspecto que não tencionava falar. Portanto, estou sempre, digamos assim, ao falar um pouco antes ou um pouco depois daquilo que retrospectivamente, e a questão da retrospectiva ou da retroação vai ser muito permanente nesta sessão de hoje, que retrospectivamente eu imagino que queria ter dito. Portanto, é um produto da minha fantasia, não é? Esta é uma forma de compreender aquilo que Lacan chamou castração simbólica. Ou seja, nós somos, desde logo, não é, que seres que entram na linguagem e, do ponto de vista simbólico, ao entrarem na linguagem, sofrem uma ablação de qualquer coisa que nunca tiveram, na verdade, mas que, na tradição de Freud, Lacan chamou castração, só que lhe deu um sentido totalmente diferente, não um sentido físico, mas um sentido simbólico. É o preço que o sujeito paga pela sua transubstanciação de agente de uma vitalidade animal direta, não é? Para sujeito falante, não é? Sujeito que se exprime através de significantes, cuja identidade é mantida à parte da vitalidade direta das paixões. Quando desejarem, podem me interromper e pôr qualquer questão. É frequente a crítica de que Hegel pensou a inversão dialética da negatividade absoluta numa nova positividade superior, a passagem da catástrofe para o triunfo, como uma espécie de Deus ex machina. O que quer dizer isto? É que muitos autores, novamente aqueles autores que interpretaram mal Hegel, pensaram que Hegel, que falava como núcleo da sua filosofia na negatividade, e na negatividade absoluta, completa, ela poderia passar para uma positividade de valor superior. Aliás, é conhecida aquela tríade, não é? Que Hegel não utilizou quase nunca, a tese, a antítese e depois a síntese que superaria a diferença entre a tese e a antítese. Ora, isso não existe em Hegel. Isso é uma realidade, uma afirmação que lhe foi atribuída, mas que lhe foi atribuída de uma forma indevida. Mas não é isso, portanto, que acontece na inversão hegeliana, como escreve Zizek. Não há uma verdadeira inversão da derrota em triunfo. Ou seja, porque isto também se aplicaria, efetivamente, a fenómenos ou pessoais, ou históricos, ou de qualquer natureza, que convertiriam, supostamente, não é? A partir da tríade tese, antítese e síntese, construiriam uma capacidade de um falhanço,
uma derrota, qualquer coisa que não tinha corrido bem, passar a uma situação oposta de ser triunfante, de ser completa, de ser perfeita. Mas o que Hegel referiu, o que Hegel defendeu, o que Hegel teorizou, não é isso, mas apenas uma mudança puramente formal de atitude por parte de quem o lê, ou de quem o estuda, ou de quem passa a pensar como ele. Uma mudança puramente formal, uma mudança de perspectiva que tenta apresentar a própria derrota como um triunfo. Ou seja, muitas vezes, e aqui entra a questão da paralaxe, não é? Nós, vendo as coisas de uma determinada maneira, podemos vê-las com um sinal negativo ou com um sinal, digamos, escuro, um sinal de algo que não compreendemos ou de que encaramos como sendo negativo. Mas se fizermos um movimento de deslocação e virmos as coisas de outro ângulo, podemos precisamente vê-las no seu aspecto positivo. Ou seja, até as próprias derrotas, num certo sentido, até os próprios traumas que nós temos, até os próprios problemas que não conseguimos resolver, muitas vezes basta deslocarmos, deslocar a perspectiva, não é? Com que os olhamos, com que os abordamos, para eles poderem resolver e eles poder-se verificar que já continham nessa sua pertença derrota o triunfo, quer dizer, o aspecto positivo já estava lá em germe. Hegel está bem ciente de que não existe um outro mundo no qual ele era um indivíduo, no fundo, materialista, no qual seremos recompensados pelas nossas perdas terrestres. A transcendência é absolutamente imanente. O que está para além da realidade finita não é senão o processo imanente, quer dizer, o processo que decorre de baixo para cima, não é? E não transcendente, de cima para baixo. Não há nenhum grande outro, não há nenhum Deus que nos comande. Portanto, o processo imanente da sua autossuperação. O nome que Hegel dá a esta imanência absoluta da transcendência é a negatividade absoluta. Quer dizer, é uma negação absoluta de que essa transcendência existe. Há uma imanência total. Como ele torna claro de uma forma exemplar na célebre dialética do mestre ou do senhor e do servo, ou do senhor e do escravo, etc. Há muitas variantes de traduzir estas palavras. O que é que o servo recebe, então, em troca da renúncia a toda a riqueza do seu eu particular? Quando o servo se coloca à disposição do mestre ou do senhor, o que é que ele vai? Ele renuncia ao seu eu, à sua vontade, digamos assim, à sua personalidade própria, ao seu desejo, e ele vai colocar-se ao serviço do mestre ou do senhor. E então o que é que ele recebe em troca? Nada, diz Hegel, e repete Zizek ao explicá-lo. Ao superar o seu eu terrestre particular, o servo não alcança um nível mais elevado de um eu espiritual. Tudo o que tem de fazer é mudar de posição. Precisamente, tem que fazer uma mudança paralática, digamos assim, de posição, e reconhecer no que lhe parece ser poder esmagador de destruição, poder do Senhor, que ameaça obliterar a sua identidade particular, a negatividade absoluta que constitui o núcleo do seu próprio eu. Em suma, o sujeito tem de se identificar plenamente com a força que ameaça aniquilá-lo. O que ele temia ao recear a morte era o poder negativo do seu próprio eu. Ou seja, aquilo que ele via como algo da exterior que se lhe impunha, esse medo que ele sentia da sua destruição, no fundo estava nele e pertencia a ele também. Não é? Portanto, em Hegel, em qualquer entidade, em qualquer realidade, existe sempre a coisa e o seu contrário. Portanto, o servo, não é? Ao colocar-se sob a égide do mestre ou do senhor, o servo está já a ir buscar a si próprio qualquer coisa, não é? Que existe nesse mesmo servo, nele, que é essa negação de si, por assim dizer. Não há, portanto, inversão da negatividade em grandeza positiva. A única grandeza aqui, a única realidade, digamos, é a própria negatividade.
Porque o servo, ao servir o senhor, vai, no fundo, identificar-se com essa situação que, num certo sentido, é até uma situação muito mais tranquila do que a do próprio mestre ou do que a do próprio senhor. Porque o senhor tem que se permanentemente preocupar com as suas propriedades ou com os seus bens ou com o controle dos seus servos, dos seus criados, enquanto que cada um deles, cada servo, no fundo, está, digamos assim, vinculado a uma situação de obedecer, o que é, de certo modo, para ele mais fácil, porque tem apenas que, mecanicamente, responder àquilo que o mestre tem que permanentemente cogitar, que é melhor para ele, mestre, mandar fazer. O verdadeiro significado espiritual da guerra, outro problema também muito interessante, que é a maneira como Hegel via a guerra, não é a honra, a vitória, a defesa, etc., mas o aparecimento da negatividade absoluta, a morte, como mestre absoluto que nos recorda a falsa estabilidade das nossas vidas organizadas e finitas. A guerra serve para elevar o indivíduo à sua verdade, fazendo-o renunciar aos seus interesses particulares e identificar-se com a universalidade do Estado. O verdadeiro inimigo não é o inimigo contra o qual estamos a lutar, mas a nossa própria finitude. Ou seja, no fundo, muitas vezes, o prazer que sente o soldado que vai lutar pelo seu país ou que vai lutar por qualquer ideal, ou o militante que vai lutar pelos seus ideais, não é? Não é para, de algum modo, digamos, sinaltecer, mas para se identificar com qualquer coisa que lhe é superior, digamos assim, que ele vai defender. E, ao defender isso, ele também vai alienar-se, um pouco como o servo se alienava em relação ao senhor, não é? Colocando-se nas mãos do senhor, também o súbdito de um Estado se coloca nas mãos desse Estado para defender esse Estado através do ato guerreiro. A guerra, para Hegel, não é necessariamente um fator negativo, que hoje é tão comum, as pessoas, evidentemente estamos perante um mundo cheio de guerras e de guerras horríveis, e portanto nós reagimos à própria palavra guerra de uma maneira negativa, mas a guerra é intrínseca ao ser humano. Nunca houve nenhuma sociedade humana onde não houvesse agressividade, onde não houvesse competição, mesmo que fosse de uma maneira muito esbatida ou muito subtil, e onde não houvesse uma potencialidade de guerra, não é? Por exemplo, às vezes fala-se das sociedades da Amazónia como sociedades, pessoas que não conhecem isso, que vivem no interior da floresta da Amazónia e que seriam sociedades relativamente igualitárias. Não o são, como se sabe, são permanentemente sociedades ou comunidades que se guerreiam entre si, não é? Nomeadamente para o roubo de mulheres, que são importantes para a procriação, etc. Portanto, até num ambiente pretensamente tão primitivo, entre aspas, muitas aspas, como será o dos aborígenes da Amazónia, os índios, como lhes chamamos, que ainda vivem na Amazónia e que não estão ainda totalmente aculturados ou integrados nas sociedades modernas, eles fazem da guerra uma constante ação. Estão permanentemente a ter que se defender, a ter que fugir, a ter que se deslocar ou a ter que enfrentar, não é? O ataque de um grupo que lhes aparece inopinadamente. Portanto, a guerra é qualquer coisa de intrínseco ao ser humano que Hegel compreendeu e teorizou. O que o sujeito envolvido numa luta percepciona como inimigo, o obstáculo externo que tem de ultrapassar, é a materialização da inconsistência imanente do sujeito. Ou seja, é o próprio sujeito, na sua inconsistência mesma, imanente dele, que, em luta, precisa da figura do inimigo para sustentar a ilusão da sua própria consistência. Já não falo dos ditadores que existem hoje no mundo em profusão, não é? Que realmente necessitam de criar um inimigo externo, um país, um povo ou muitos povos para guerrear,
no sentido de congregar em torno de si forças que o apoiem. Esse líder precisa de ter um exército, de estar à frente de um Estado para, de algum modo, desviar as atenções de si e concentrar-se nas atenções, concentrar a atenção dos seus concidadãos, tornados soldados, num inimigo externo. Portanto, externalizar o que seriam tensões internas próprias a todas as sociedades. Já não falo de ditadores mesmo, mas em toda a sociedade, em todas as sociedades, existem tensões. Tensões de que Hegel tinha uma consciência muito aguda. De maneira que é a própria identidade dos indivíduos que depende da sua oposição ao inimigo, de tal modo que a sua eventual vitória equivale à sua própria derrota ou desintegração. Ou seja, muitas vezes, não é? Mais uma vez, a duplicidade. A vitória pode corresponder a uma derrota que no tempo pode estar diferida, mas acaba por acontecer. Podíamos dar exemplos contemporâneos, mas não vale a pena abordar isso agora. Como Hegel gosta de dizer, ao combater o inimigo externo, combate-se inconscientemente a nossa própria essência. Assim, longe de celebrar a luta empenhada, o que Hegel quer dizer é que todas as posições de embate, todas as tomadas de partido, têm de assentar numa ilusão necessária, a ilusão de que, uma vez aniquilado o inimigo, alcançarei a plena realização do meu ser. Por exemplo, quando os alemães, na Segunda Guerra Mundial, instituíram os judeus como o seu inimigo número um, como qualquer coisa de putrefacto que existia no interior da sociedade alemã e que era preciso saneá-la, e por isso tinham que matar velhos, homens, mulheres e crianças para exterminar todo aquele grupo social, identificado dessa maneira fetichista como o judeu, o mau por excelência, não é? Aquele que fazia mal à sociedade. Portanto, isso é uma forma de convencer as pessoas a unirem-se num estado de guerra absolutamente impiedoso, não é? Como nós conhecemos o que foi o nazismo, e dirigi-lo contra esses judeus e também outros grupos minoritários, como sabemos. Isto leva-nos àquilo que teria sido uma noção propriamente hegeliana de ideologia. A ideologia é o tema, ou um dos temas mais importantes e centrais em Zizek. A percepção errónea da condição de possibilidade, daquilo que é um elemento constituinte e inerente à sua posição, como condição de impossibilidade, como um obstáculo que impede a sua plena realização. Quer dizer, os judeus eram um obstáculo à plena realização, não é, de um alemão, na época de Nazi, na época de Hitler, à plena realização da Alemanha como uma grande nação que tinha sido humilhada durante a Primeira Guerra. O sujeito ideológico é incapaz de compreender como toda a sua identidade depende daquilo que percepciona como obstáculo perturbador. Vou só interromper um bocadinho para perguntar à minha mulher. Está a gravar? Tá. Certo. Em vez de rejeitar a reconciliação hegeliana como falsa, um autor que o Zizek cita bastante neste livro, no início deste livro, que é Gérard Lebrun, um senhor que já morreu, mas que era um nietzscheano, só que escreveu um livro que está aqui assim embaixo, reproduzida à capa numa dimensão pequena. Gérard Lebrun escreveu este livro, A Paciência do Conceito, ensaio sobre o discurso hegeliano, que, salvo um ou outro aspecto em que Zizek discorda, ele considera um dos bons livros escritos sobre Hegel, porque a maior parte das pessoas, durante muito tempo, não compreendeu Hegel. Ora, este livro é já de 1972, é já um clássico, e é um desses clássicos que reabilitou Hegel, que trouxe Hegel para a modernidade atual, para a atualidade. E, em vez de rejeitar a reconciliação hegeliana como sendo falsa, ou seja, Hegel seria o autor, por definição, da contradição, da negação, e a reconciliação seria falsa nele, Lebrun
rejeita como ilusória a própria noção de reconciliação dialética, renunciando à existência, ou à exigência, perdão, de uma reconciliação verdadeira. Hegel estava plenamente consciente de que a reconciliação não alivia o sofrimento e os antagonismos reais. A sua fórmula do prefácio da sua Filosofia do Direito, um grande livro que ele publicou no fim da sua vida, é que se deve reconhecer a rosa na cruz do presente. Ou, para o dizer nos termos de Marx, na reconciliação não se muda a realidade externa para se adaptar a uma ideia. Reconhece essa ideia como a verdade interior da própria realidade miserável. A censura marxista de que, em vez de transformar a realidade, Hegel se limita a propor uma nova interpretação da mesma, não é de certo modo pertinente. E aqui está um aspecto que eu gostava de sublinhar com bastante ênfase, é que um dos após que a obra de Zizek nos traz, que é uma obra de um autor que conhece profundamente a obra de Marx, é mostrar que, em certos aspectos, Marx interpretou também ele próprio mal Hegel. E, de certo modo, passou-nos um Hegel que não é o verdadeiro Hegel. Portanto, esta censura marxista de que, em vez de transformar a realidade, Hegel se limita a propor uma nova interpretação da mesma, não é, de certo modo, pertinente. Está a bater a uma porta aberta, uma vez que para Hegel, para passar da alienação à reconciliação, não temos de mudar a realidade, mas, mais uma vez, sim, a forma como a percepcionamos e nos relacionamos com ela. Portanto, trata-se, mais uma vez, de um movimento de paralaxe, de um movimento interior que nos permite, não é, passar de uma visão a outra. Portanto, é isso que Hegel propõe e que é tão importante na acentuação que disso faz Zizek. Há uma importância também muito grande em Zizek e em Hegel, claro, e Zizek vai se apoiar muito nisso, do tema da retroatividade. Como então é que o pensamento verdadeiramente histórico rompe com o tal mobilismo, com a tal ideia de uma história que escorreria como se fosse um fluido, universalizado? Em que sentido preciso é ele histórico e não simplesmente a rejeição do mobilismo em nome de um princípio eterno, isento do fluxo, da geração e da corrupção? A chave reside no conceito de retroatividade, que diz respeito ao próprio núcleo da relação entre Hegel e Marx. É a principal razão pela qual hoje se deve regressar de Marx a Hegel e realizar uma inversão materialista do próprio Marx. Ou seja, Marx afirmou que Hegel tinha criado um método dialético que ele próprio Marx adotou e que era necessário pôr agora Hegel com os pés na terra, não é? Ele era um idealista, vivia nas nuvens, vivia na estratosfera e era necessário colocá-lo com os pés na terra. Porque Marx era materialista e pensava-se materialista como tal, mudando Hegel de idealista para materialista. Mas hoje verificamos, e devemos isso a Zizek, creio que é um autor que acentua isso particularmente, e agora toda uma série de outros que têm trabalhado de colaboração, ou pelo menos com o conhecimento da obra zizekiana, que se percebe que, afinal, Hegel tinha uma visão que não era essa que Marx propôs e, portanto, há que realizar no Marx uma modificação, há que olhar a Marx de uma maneira diferente, por forma a torná-lo ele próprio mais hegeliano, ou seja, ir até ao fim no seu hegelianismo. A implantação filosófica-chave da retroatividade hegeliana é que ela mina, ela destrói o princípio da razão suficiente, não é? É o princípio de Leibniz. Este princípio só se mantém na condição de causalidade linear em que a soma das causas passadas determina um acontecimento futuro. Lá está a causalidade do passado para o futuro de uma forma linear, como se fosse um fluxo. A retroatividade significa que o conjunto de razões passadas dadas nunca é completo e suficiente, uma vez que as razões passadas são retroativamente ativadas por aquilo que é, dentro da ordem linear, o seu efeito. Ou seja, imaginemos, por exemplo, que há um determinado facto a que eu
atribuo hoje um determinado facto do meu passado, agora passando para o aspecto de uma biografia, de uma história pessoal, que há um determinado facto que me aconteceu que eu via de uma determinada maneira. Mas com a evolução, com o desenvolvimento da minha própria história, como pode acontecer ao nível comunitário, ao nível global, nós passamos a ver e a entender esse facto do passado de uma maneira diferente. E ao vê-lo de uma maneira diferente, ele vai ter um efeito imediato, como causa, esse que foi um efeito, vai ter um efeito, por sua vez, como causa, não é, da realidade atual, como nós a vemos. Portanto, há aqui uma retroatividade constante. O ser humano é um ser para quem o presente, não é, de certo modo, é uma abstração que está permanentemente. É um elemento evanescente. Na verdade, nós temos passado que podemos conhecer, ou que podemos conhecer cada um à sua maneira, não é? E temos um futuro que podemos projetar também cada um à sua maneira. Claro que o futuro é muito mais cheio de incógnitas do que o passado, num certo sentido, porque o futuro implica uma projeção, implica, digamos assim, um planeamento ou uma ideia do que vai ser conforme a tendência que houve até hoje. Mas essas tendências podem mudar de repente. E, portanto, as nossas previsões para o futuro, como acontece a todos nós, saírem erradas. Ao passo que no passado também podemos ter que o estar constantemente a transformar, a modificar, porque nós olhamos o nosso passado, quer ao nível individual, quer ao nível coletivo, de uma maneira diferente. E, inclusivamente, existem nas sociedades modernas, evidentemente, várias teorias da história, várias maneiras de ver a história, quer a história nacional de cada país, de cada povo, de cada continente, de cada região do mundo, quer a história de cada localidade, por exemplo, de uma maneira diferente. E por isso é que se justifica que se esteja permanentemente a reescrever a história, na medida em que a história que se escreve hoje entra em linha de conta com factos que se passaram e que vêm, segundo a perspectiva de cada autor, não são universais para todos, evidentemente, segundo a perspectiva de cada historiador, eles vão influenciar a maneira como esse historiador perspectiva o próprio passado. Portanto, há aí um fenómeno retroativo. E ainda sobre a retroatividade. O que dizer da retroatividade de um gesto que reconstitui esse mesmo passado? Esta é talvez a definição mais sucinta do que é um ato autêntico. Um ato, que é uma coisa bastante importante. Por exemplo, o próprio Lacan tem um dos seus seminários sobre o ato analítico, sobre o ato da transferência, sobre o ato psicanalítico, que, como se sabe, é constituído pela existência de um ambiente fechado, onde está um analista e um analisando, e pela relação muito peculiar que se estabelece dentro desse espaço, não é? Tem, portanto, aí isso a ver com um ato que é suposto, considerado não numa sessão apenas, mas numa sequência de sessões, vir a afetar a própria psique do analisando, de maneira a ele realizar a possibilidade de pensar a sua própria pessoa de uma maneira diferente. Ora, a definição mais sucinta do que é um ato autêntico, na nossa atividade ordinária, limitamos-nos efetivamente a seguir as coordenadas virtuais, fantasmáticas, da nossa identidade, na medida em que cada um de nós perspectiva a sua identidade à sua maneira, de um modo que é sempre feito de fantasia, de virtualidade. Enquanto que um ato propriamente dito envolve o paradoxo de um movimento real que altera retroativamente as próprias coordenadas virtuais transcendentais, isto é, a partir das quais o agente pensa, não é? O ser pensa, ou seja, em termos freudianos, não só altera a atualidade do nosso mundo, a realidade do nosso mundo, como também desloca o seu subsolo. Quer dizer, um ato autêntico é qualquer coisa que marca um antes e um depois, não é? Portanto, tudo isto é ainda sobre a questão da história e sobre a questão da relação entre passado e presente e futuro e sobre a retroatividade, como se vê.
A consciência de que o poder de um ato adequado é o de criar retroativamente as suas próprias condições de possibilidade, não nos deve fazer recear, abraçar o que antes do ato parece impossível. Só assim o nosso ato toca o real. Ora, o real, como sabemos, é aqui uma ideia lacaniana. Ou seja, nós muitas vezes temos que nos arriscar, temos que ir para a frente, temos que tomar uma decisão. E nessa toma de decisão, nós estamos a estabelecer uma certa forma de ousadia, para não dizer mesmo de quase loucura, porque vamos arriscar bastante daquilo que pode ser importante para nós. Mas se não dermos esse passo, não é? Nós não tocamos no real. Quer dizer, nós não passamos nunca da comezinha realidade simbólica do dia a dia, da vida do dia a dia. Muitas vezes é necessário darmos um passo em frente, abraçar aquilo que o antes do ato, que antes desse ato, nos parecia impossível. E nós, às muitas vezes, até percebemos pela ação que fomos capazes de fazer coisas que antes da ação nos pareciam totalmente impossíveis de fazer. Aqui há uma questão também muito interessante, porque há uma discussão, hoje em dia, evidentemente, entre a história humana e a evolução das espécies. Muitos autores consideram que a história continua por outra via a evolução das espécies. Não é? Há uma evolução das espécies consideradas de uma forma materialista, não é? E darwinista, e depois, a determinada altura, a espécie humana, o Homo sapiens, teria estabilizado de algum modo e teria dado origem à história, nomeadamente a partir do momento em que concebeu a possibilidade da escrita, que é o registro da fala, não é? Mas a perspectiva que nos apresenta aqui Zizek, baseada, aliás, em Hegel, é diferente. Ele considera que há um corte. É assim que se deve diferenciar a historicidade propriamente dita, a historicidade da realidade, vista naturalmente pelo ser humano, da evolução orgânica. Nesta última, na evolução orgânica, a evolução das espécies, um princípio universal está lenta e gradualmente a diferenciar-se. Como tal, ele permanece o solo calmo, subjacente e abrangente, que unifica a atividade agitada de indivíduos em luta, o processo interminável de geração e corrupção, que é o ciclo da vida. Nós vemos, por exemplo, nestes filmes que às vezes passam na televisão, até às vezes para crianças, mas que os adultos também gostam de ver, da vida dos animais na floresta, na selva ou na savana, em que há toda aquela interação entre predadores e espécies que eles vão utilizar para a sua alimentação, etc. E, portanto, todo esse ciclo interminável de relações instintuais entre, ou instintivas, entre os animais. Na história propriamente dita, pelo contrário, o princípio universal é apanhado numa luta infinita consigo mesmo. Isto é, a luta é em cada momento uma luta pelo destino da própria universalidade. Na, na vida orgânica, os momentos particulares estão em luta uns com os outros. E através dessa luta o universal reproduz, não é? Portanto, uma espécie reproduz através da luta e da capacidade de, por exemplo, quando há, eventualmente, por exemplo, num grupo de babuínos ou de outros primatas, uma luta entre os machos para terem acesso às fêmeas e não permitirem a outros terem. E, portanto, são eles que vão procriar em maior quantidade. É uma luta de uns contra os outros de natureza instintiva. Já o mesmo não acontece no ser humano, não é? Portanto, no ser humano, no ser espiritual, no espírito, nós temos que nos muitas vezes deslocar para uma linguagem que é a linguagem do Hegel, a linguagem de início do século XIX, não é? Nos parece um pouco estranha, mas no fundo é muito explícita. No espírito, o universal está em luta consigo mesmo. É por isso que os momentos eminentemente históricos, isto é, aqueles que marcam a história, são aqueles marcados por grandes colisões, em que toda uma forma de vida é ameaçada. Vemos isso hoje no mundo em vários lados. Quando as normas sociais e culturais estabelecidas já não garantem um mínimo de estabilidade e coesão. Por exemplo, sabe-se e diz-se que as democracias estão
em erosão, estão em crise. Portanto, há aqui uma crise das democracias. E essa crise do Estado Social, a crise das democracias, vai precisamente abrir o espaço, abrir o oco, abrir o vazio, que é preenchido pelos populismos, ou seja, pelas extremas-direitas. Em tais situações abertas, uma nova forma de vida tem de ser inventada ou criada. E é neste ponto que Hegel localiza o papel dos grandes heróis, que muitas vezes são heróis positivos, outras vezes são heróis negativos, claro. Eles atuam numa zona pré-jurídica, sem Estado. Ou seja, eles arriscam. Eles têm que inventar uma forma de fazerem frente a uma realidade nova. Não está escrito em lado nenhum o seu modo de comportamento. E o seu modo até de violência, não é? A sua violência não está sujeita às regras morais habituais. Eles impõem uma nova ordem com a vitalidade subterrânea que destrói todas as formas estabelecidas. E é assim que a história funciona. Não é? É assim que a história funciona. Nós temos que. Eu sou um pacifista, claro, evidentemente, e todos nós que somos pessoas de bom senso, apreciamos a paz e a boa harmonia entre as sociedades e as pessoas. Mas, na verdade, temos que reconhecer que isso seria um idealismo infantil, pensar assim a história, não é? Observemos agora, de forma breve, mais alguns dos conceitos fundamentais de Zizek que porventura ainda não foram abordados ou foram de maneira demasiado apressada. Poderia servir-nos de guia o dicionário de conceitos de Zizek, que é este que está aqui, com várias figuras do Zizek em várias posições, um dicionário que já saiu há uns anos e que foi organizado por Rex Butler, que eu creio que também tem um livro de introdução à obra do Zizek já antigo. Mas há um livro menos conhecido, ou talvez menos divulgado, que é este de Kelsey Wood, pessoa, aliás, com quem tenho estado em contacto, é já de 2012 e, em certos aspectos, é um livro muitíssimo bom, porque faz o resumo de todos os livros do Zizek, e sabe-se que Zizek é um autor que está permanentemente a escrever e a publicar, já publicou alguns 50 livros, desde que em 1989, publicou o seu primeiro grande livro na Verso, em inglês, e, portanto, é muito útil termos um autor que nos faça uma introdução problematizada, crítica, mas muito bem feita, muito esclarecedora, aos vários livros que Zizek foi publicando até 2012, porque a partir daí, evidentemente, o livro não há um outro livro mais atualizado. E importa ir compreendendo, acima de tudo, com base nestes vários conceitos que estou aqui a tentar compreender e explicar, a compreender a arquitetura geral do pensamento zizekiano. Ele não forma propriamente um sistema, nem Zizek quer fazer um sistema, mas de qualquer modo é um autor muito coerente, porque se formos a ver, desde os seus primeiros livros, desde a sua tese mesmo em francês, feita em Paris, ele praticamente já lá está, não é? O mais sublime dos histéricos, não é? Que era a maneira como o Lacan considerava o Hegel, o mais sublime dos histéricos, uma maneira crítica com que o Lacan se referia ao Hegel. É o título do primeiro livro em francês, enfim, da tese de Zizek em Paris, que era já a segunda tese, desde essa altura que Zizek é muito coerente com o seu objetivo, que é efetivamente reler Hegel à luz de Lacan, que não é fácil, porque é preciso perceber muito bem os dois autores, e ler Lacan à luz de Zizek. Um dos conceitos importantes, até deu aqui aso a um título de um livro, que é um dos bons livros, um dos muito bons livros de Zizek, que é A Visão em Paralaxe, e que está aqui na sua capa, na tradução portuguesa, publicada pela editora brasileira Boitempo, que é aquela que se tem encarregado da publicação dos livros de Zizek. E pergunta, perdão que fiz aqui um movimento com o rato. Pergunta Kelsey Wood, que é então a paralaxe? A paralaxe refere-se à deslocação aparente de um objeto quando visto de diferentes perspectivas, portanto,
isto também implica naturalmente que o sujeito que está a observar o objeto mude a sua perspectiva, não é? Especialmente um corpo celeste, por exemplo, visto de duas linhas de visionamento. A utilização do termo por Zizek dá-lhe uma reviravolta filosófica. Portanto, Zizek não vê apenas isto de um ponto de vista da observação de corpos celestes, ou mesmo até da toda a teorização que faz Lacan da questão do olhar, não é? Em inglês, do to look e do gaze, do olhar. Já vamos daqui a pouco fazer uma referência a isso. É muito interessante a questão, portanto, aliás, há um livro do António Quiné, o grande psicanalista e pensador brasileiro António Quiné, que é Ver e Ser Visto em Psicanálise, onde ele aborda todas estas questões do olhar de uma maneira muito exaustiva e muitíssimo interessante. A reviravolta é essa, escreve Zizek, citado por Kelsey Wood. A reviravolta filosófica a ser acrescentada, claro, é que a diferença observada na realidade não é simplesmente uma questão epistemológica, não é simplesmente uma questão que depende de cada maneira de pensar ou de olhar ou de ver de cada sujeito. Não é subjetiva, devido ao facto do mesmo objeto que existe lá fora, supostamente, ser visto de duas posições diferentes ou pontos de vista. É antes que, como Hegel teria dito, sujeito e objeto estão inerentemente mediados. Cá estamos nós novamente na mesma circularidade entre sujeito e objeto, naquela mesma questão da mediação. De modo que uma mudança epistemológica, isto é, uma mudança do ponto de vista do sujeito, reflete sempre uma mudança ontológica no próprio objeto. Ou seja, a realidade não está aí fora, sempre fixa, e nós é que a vemos de maneira diferente. Não. A realidade e nós, a maneira de vermos e a realidade tal como ela é, são duas entidades em mediação. A substância é o sujeito, não é? Ou seja, o sujeito e a substância, o sujeito epistemológico e a substância, digamos, ontológica, estão em mediação, em relação de mediação um com o outro. Estão em permanente diálogo, digamos assim. Há uma circularidade aqui. Claro, como é que eu vou ler? Ou, para o dizer em lacanês, o olhar do sujeito está sempre já inscrito no próprio objeto percepcionado, sob a forma do seu ponto cego, aquilo que existe no objeto mais do que o próprio objeto, ou seja, aquilo que atrai o olhar do sujeito. O ponto a partir do qual o próprio objeto devolve o olhar. Claro que os objetos não têm olhos, não olham para nós, mas devolvem-nos o olhar de uma certa maneira na medida em que nos atraem. É? Há qualquer coisa nos objetos, ou num objeto determinado, num determinado momento, que atrai a nossa atenção. E, portanto, há uma interação, há uma mediação entre o olhar e aquilo que ele vê. Claro, a imagem está no meu olho, mas eu estou também na imagem. A primeira parte desta afirmação de Lacan designa a subjetivação, a dependência da realidade da sua constituição subjetiva, enquanto que a segunda parte fornece um complemento materialista, reinscrevendo o sujeito na sua própria imagem, sob a forma de uma mancha, a partícula objetivada no seu olho. Ou seja, o meu olhar, não é, vai concentrar-se em qualquer coisa que aqui está dito como mancha, pode ser até uma luz ou um reflexo que me atrai a atenção. E eu vou procurar perceber o que é aquilo. Portanto, isso aparece, ou isso realiza-se constantemente no nosso dia a dia e na realidade humana. A realidade humana está em permanente articulação com a realidade externa. E não existe uma realidade humana de um lado e uma realidade externa do outro. Elas estão em mediação uma com a outra. Portanto, veja-se o que é o caráter revolucionário de uma teoria deste tipo, não é? Que rebenta, digamos assim, com toda a metafísica tradicional. Ou pelo menos faz o passo para essa revolução. Recorrendo à inteligência artificial da Google, mas corrigindo-a, eu vou referir aqui precisamente a história ou fábula da lata de sardinhas, que é um relato pessoal de Jacques Lacan,
frequentemente mencionado nos seus ensinamentos, que ilustra o conceito do olhar e do lugar do sujeito face ao outro, face, por exemplo, ao objeto ou face a outra pessoa. Trata-se de um episódio da sua infância, na Bretanha. Ele ia para lá passar férias, como aliás era típico de tantos parisienses, e ele acompanhou os pescadores na pesca. E há um pescador, o Petit Jean, que lhe faz notar que há uma lata de sardinhas aberta que está a boiar à superfície da água e brilha. E apesar de não ter olhos, está a olhar para ele no mar. Não, o rapaz diz a Lacan que é ela a lata não o vê. Voir. Mas Lacan considera que ela o olha, regarde a ele. Portanto, os franceses têm estes dois verbos para ver, não é? Voir, o verbo ver, e o verbo regarder, que implica uma outra atenção no olhar. Há um espelhamento, há um espelho, digamos assim, entre o olhar de Lacan, ainda jovem, e aquela lata que emitiu uma luz, não é? Refletindo a luz do sol e que estava a boiar à superfície das águas. De maneira que isso faz com que nós possamos inverter a situação e pôr Lacan num quadro. Se fôssemos tentar fazer um desenho dessa situação, punhamos Lacan num quadro e Lacan funcionava como um elemento que estava a receber o reflexo da lata de sardinhas brilhando. Portanto, uma mancha, digamos, como ponto de interseção entre a linha de luz e o sujeito que ela atinge. Esta anedota, aparentemente insignificante, permite a Lacan introduzir a questão do olhar, não como uma simples percepção visual, mas como uma força estruturante que molda o sujeito. Elemento-chave deste apólogo, desta história, desta fábula. Lacan salienta que o sujeito é constantemente observado, mesmo por objetos aparentemente inanimados, como a lata de sardinhas. Aliás, nós temos essa experiência constante. Eu tenho aqui uma prateleira com livros e muitas vezes olho para os livros como se eles me tivessem a olhar para mim, pedindo-me para ser lidos, não é? Nós vamos para um café e antes estudávamos muito em cafés. Nesse café rendia muito a leitura, apesar de haver barulho. Porquê? Porque sentíamos que as pessoas nos estavam a olhar e estavam a ouvir ou a ver os nossos gestos. Será que aquele estudante é mesmo um estudante que estuda, que está mesmo concentrado no seu estudo? Não é? Portanto, é muito importante esse aspecto de nós considerarmos que há uma mediação entre a realidade externa e nós, que ela não é assim tão externa, que há uma mediação constante. Lacan sente-se estranho, uma mancha nesta paisagem bretã, um burguês parisiense entre os pescadores. E é essa posição que é olhada para a lata de sardinhas. Porque é como se uma consciência que Lacan já tinha de ser um elemento externo àquela situação ali de pesca. Ele pedia para acompanhar os pescadores, mas não era um pescador, era um rapaz burguês de Paris que estava ali, mas ao ver aquela lata de sardinhas, ele não tinha experiência de andar no mar, nem muito menos de ver essas coisas. Ao ver aquele reflexo daquela lata metálica que lhe refletiu ao sol, ele sente que ele é a mancha que está ali, alguém que está ali exterior aos outros e que está atento a esses sinais que ele ainda não sabe bem explicar em termos teóricos. A fábula visa mostrar como o sujeito, portanto, é preso numa rede de olhares e como o olhar do outro pode marcá-lo, posicioná-lo ou mesmo desestabilizá-lo. A lata de sardinhas, como objeto que olha, é também um exemplo do famoso objeto A da psicanálise, que é o objeto que causa o desejo. Não é? O objeto A, como sabem, considerada a grande invenção de Lacan, é algo que, no fundo, não tem uma realidade própria, pode funcionar das diferentes maneiras. Por exemplo, aqui neste caso, uma simples lata de sardinhas pode se transformar no desejo, imaginemos, de Lacan, até pedir para se aproximarem com o barco da lata para poder recolher a lata e levá-la para casa, para se recordar daquele episódio, por exemplo. Ou seja, mas mesmo que eu não faça, essa visão vai marcar,
vai posicionar, vai desestabilizar, vai transformar a subjetividade do Lacan, neste caso, do sujeito. É um objeto parcial que fascina e que pode até angustiar o sujeito. Muitas vezes nós todos temos esses problemas. Há coisas que nos causam um mal-estar, não é? Uma angústia súbita, um terror, qualquer coisa, que são causadas pela observação simples de realidades que se passam na rua ou que se vêem na televisão ou à nossa volta, etc. Portanto, em resumo, a fábula da lata de sardinhas é uma metáfora da relação do sujeito com o olhar do outro, um olhar que o constitui e determina, mantendo-se enigmático e indescritível. A fábula foi desenvolvida por Lacan no seu seminário De um Outro, com letra grande, o grande outro, ao outro, o outro com letra pequena, que está tipificado no objeto A, mas pode ser qualquer realidade que suscite o desejo. E noutros contextos, mostrando a importância que ele atribuía a esta anedota para ilustrar conceitos psicanalíticos fundamentais. E, por exemplo, no Seminário 11, é o caso, por exemplo, do Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que é um dos seminários mais importantes. Cá está, eu fui recolher isto transcrevo isto de um artigo que vi, a propósito desta história de la boîte à sardines, da caixa de sardinhas ou da lata de sardinhas, c'est le regard de l'autre qui me constitue. Ou seja, é o olhar do outro que me constitui. Já vimos isso, que o ser humano, não é um ser que tem que viver com o outro, tem que viver para o outro. E permanentemente faz a pergunta: o que é que o outro quer de mim? O que é que o outro pensa que eu sou? Porque é através daquilo que eu imagino que o outro pensa que eu sou, que eu próprio imagino aquilo que eu sou. Portanto, há aqui toda uma série de reflexos de espelho, não é? Na obra lacaniana e na realidade humana, que Lacan estudou de uma maneira primorosa. Qual a consequência do que foi referido em slides anteriores para uma concepção filosófica materialista? Escreve Zizek, citado por Kelsey Wood. O materialismo não é a afirmação direta da minha inclusão na realidade objetiva. Tal afirmação pressupõe que a minha posição de enunciação é de um observador externo que pode apreender a totalidade da realidade, como se fosse Deus. Não. Antes, ele reside na viragem reflexiva através da qual eu próprio me incluo na imagem constituída por mim. É este curto-circuito reflexivo, este redobramento necessário de mim próprio, como estando tanto fora como dentro da minha imagem, que testemunha a minha existência material. Ou seja, quando eu estou numa situação num bar com pescadores e olho para o reflexo de uma coisa que brilha à superfície da água, eu também não estou apenas voltado para o exterior, estou voltado também para aquilo que eu estou a sentir e a pensar, não é? E depois continuarei a sentir e a pensar coisas sobre essa experiência. Portanto, isto é importante para definir o que significa o materialismo. O materialismo significa que a realidade que vejo nunca é inteira. Eu não vejo a realidade toda. A realidade toda é uma abstração que é impossível de abarcar. Não porque uma grande parte dela me escapa, mas porque contém uma nódoa, um ponto cego, que indica a minha inclusão nela. Ou seja, se eu, por exemplo, no meu caso, Vítor Jorge, estou dentro da realidade, sou um elemento da realidade, dentro da realidade eu não posso compreender a realidade toda, mesmo que ela fosse totalizável. Não sei se me faço entender. Porque eu faço parte, eu estou incluído. É como um elemento, imaginemos, de um jogo de figuras em cima de uma mesa, quisesse esse elemento compreender, como elemento que está incluído no jogo, não é, a totalidade do jogo e das suas regras. Não, ele é apenas um elemento que está fazendo parte de uma realidade em que está incluído. Portanto, a nossa subjetividade, o ser humano, está incluído na realidade. O sujeito está incluído na realidade. Faz parte da realidade. É por isso que a realidade é já sujeito. E é por isso que o sujeito é já substância. É já a realidade. E escreve ainda Wood. Como esta passagem indica, no uso do conceito que lhe dá Zizek, a paralaxe indica um deslocamento que não resulta simplesmente dos habituais limites do conhecimento. Mesmo quando é ganho conhecimento, isto é, mesmo quando nós vamos conseguindo
fazer sucessivos acrescentos às nossas visões e a compreender cada vez melhor aquilo que nos rodeia ou qualquer outra realidade sobre a qual nos debruçamos, a fissura que a lacuna de paralaxe constitui continua a atravessar toda a realidade simbólica. É por causa dessa fissura que se diz que o ser humano é um ser barrado, que cada um de nós, o sujeito, é um sujeito atravessado por uma barra, por uma fissura, por uma falha, porque ele nunca consegue, evidentemente, presentificar-se a si próprio como uma totalidade e muito menos presentificar a realidade em que está incluído como se fosse uma realidade que estava fora dele, como se fosse um ecrã. Esta incoerência da realidade não surge apenas pelo simples facto de existirem regiões que ainda não são conhecidas. Pelo contrário, a fenda de paralaxe é irredutível, na medida em que qualquer realidade simbólica possível é constitutivamente dividida. Por outras palavras, a expansão do conhecimento não pode ultrapassar a fenda de paralaxe, porque esta disjunção ou falta de encaixe é constitutiva daquilo que experienciamos como realidade. Em suma, a visão ontológica básica do livro de Parallax View, a visão em paralaxe, é que a realidade é inacabada e nunca completa. É inacabada porquê? Porque dela fazem parte sujeitos que estão em permanente articulação com essa realidade e a transformam, não é? Se transformam uns aos outros e a própria realidade tem uma forma de se movimentar e de se transformar que não é própria e exclusiva dela. Depende dos sujeitos que a olham, dos sujeitos que a veem. Isto não é um subjetivismo puro. Isto é uma relação de mediação materialista entre a realidade e o sujeito. Esta é uma outra forma de dizer que o grande outro não existe, porque se existisse um grande outro, imaginemos o universo, ou até vários universos, e algum ser que tivesse criado o universo ou outros universos e que conseguisse ver tudo, não é? Aquilo que nós dizemos na religião, que Deus é omnipotente, é omnisciente, está em toda a parte, sabe tudo, etc. É uma projeção desse nosso desejo, evidentemente, de sairmos do condicionalismo absoluto em que nos sentimos como sujeitos individuais. Não é? E projetamos numa grande figura protetora, numa grande figura totalizante, aquilo que nós precisamente sabemos que nunca conseguiremos fazer, que nunca conseguiremos atingir. Portanto, compreende-se bem a origem e a necessidade absoluta que para a maioria das pessoas, mesmo até aqueles que são ateus, não é? Ou que se dizem ateus, tem importância a religião. Porquê? Porque mesmo quando o indivíduo se diz ateu convicto, isso é também uma certa forma de crença em alguma coisa outra, grande, grandiosa, que explica o seu ateísmo. Portanto, há ainda uma forma aí de religiosidade. Ou seja, o ser humano, cada ser humano, é muito frágil e necessita de se projetar num grande outro qualquer. Há uma realidade que tem a ver com isto, que é interessante, que é a questão da anamorfose. Pela destruição que implica, em função da perspectiva, pode ser usada como metáfora simplificada da paralaxe da realidade. Claro que é muito simplificada, porque a paralaxe é algo muito mais abrangente e complexo. A paralaxe não é uma mera ilusão óptica, é uma característica ontológica da realidade, onde o sujeito, evidentemente, se inclui, como tenho vindo a dizer. Se a realidade tem a estrutura de ficção, Lacan, a destruição anamórfica tem nessa realidade um papel importante. Nós estamos aqui perante o célebre quadro de Holbein, de 1533, um dos mais conhecidos exemplos da anamorfose em pintura, os embaixadores. A figura em primeiro plano, esta figura que se vê aqui em primeiro plano, em oblíquo, está dada em perspectiva anamórfica, ou seja, é um memento mori. Memento mori era um crânio que normalmente se colocava junto das pessoas poderosas, ou junto até dos pensadores ou dos santos, para lembrarem aos outros que viam aquela imagem que o nosso destino é a morte, que o ser humano é um ser para a morte. Neste caso, esse crânio está disfarçado, por assim dizer, de uma maneira um tanto ou quanto mais refinada, porque não é compreensível à primeira vista. Nós, à primeira vista, o que vemos é a magnificência destes dois embaixadores, não é? Com todos os objetos próprios do conhecimento, da música, da observação, enfim, o conhecimento do planeta, etc. Agora, quando nos deslocamos lateralmente, fazemos um movimento de 90 graus,
vemos um crânio humano. Portanto, é um crânio que simboliza a morte e, portanto, a precariedade da condição humana e contrasta com a riqueza do aparato dos embaixadores e dos objetos junto aos quais pousam. Para o ver em perspectiva não distorcida, é preciso o observador deslocar-se lateralmente. Eu estou a continuar, não sei que horas são, se estou já... É que no meu ecrã não há horas. Como? 10. Ainda temos tempo. Até porque começámos tarde, começámos com aquela parte em que efetivamente não nos entendíamos com o sistema. Vimos esquematicamente como existem três instâncias interligadas: o imaginário, o simbólico e o real. Esta última é, na verdade, a mais importante e, todavia, a mais difícil de compreender, o real, uma vez que, como escreve Zizek, a sua condição é puramente paralática e, portanto, sem densidade substancial. É apenas a lacuna entre dois pontos de vista, perceptível apenas na passagem de um para o outro. E acrescenta, o real paralático, portanto, opõe-se à noção padrão lacaniana do real como aquilo que sempre volta ao seu lugar, como aquilo que permanece o mesmo em todos os universos simbólicos possíveis. Há realmente o real de Lacan, que é sempre aquilo que volta ao seu lugar, não é? que insiste, que existe e que insiste, embora seja qualquer coisa que não se consegue concretizar, mas que é fundamental para completar a tríade do simbólico e do imaginário. Sem o real, nós ficávamos plasmados contra a realidade, como se fôssemos uma mosca presa a uma parede. Mas, na verdade, este aspecto é importante, porque o real paralático é antes aquele que explica a própria multiplicidade de aparências do mesmo real subjacente. Ele não é o núcleo duro que persiste como o mesmo, mas o osso duro do conflito que pulveriza a mesmidade, quer dizer, a realidade igual a si mesma, numa miríade de aparências. Num primeiro passo, o real é o impossível núcleo duro que não podemos confrontar diretamente, que não conseguimos simbolizar, não conseguimos exprimir de algum modo, mas apenas pela lente de uma miríade de ficções simbólicas, de formações virtuais. Mas num segundo passo, esse mesmo núcleo duro é puramente virtual. Nós, afinal, acabamos de perceber que ele não existe como uma realidade substantiva. É, na verdade, inexistente, é um X, é um enigma, que só pode ser reconstruído retroativamente. Lá voltamos nós à importância da retroatividade, que claramente Lacan foi buscar Hegel, a partir da miríade de formações simbólicas que são tudo o que realmente há. Eu até me lembrei de pôr aqui este quadro do Magritte, A Condição Humana, que eu sempre me fascinou, porque realmente mostra aqui uma tela que está em frente de uma janela e não há praticamente desfazamento entre o que se vê da janela se não estivesse lá a tela pintada e o que se vê com a tela pintada colocada em frente à janela. Uma realidade que é muito difícil de concretizar, não é? Mas que o surrealismo de Magritte consegue colocar e que nos dá esse sentimento de estranheza inclusivamente com as coisas mais habituais da nossa própria casa, que nos rodeiam, etc. E a legenda diz o seguinte aqui, ou se quisermos, esta transcrição que eu faço aqui do Slavoj Zizek no livro A Visão em Paralaxe. Não existe realidade neutra, dentro da qual ocorram lacunas, dentro da qual molduras isolem domínios de aparências. Cada campo da realidade, cada mundo, é sempre já emoldurado, visto através de uma moldura invisível. A paralaxe não é simétrica, composta de dois pontos de vista incompatíveis do mesmo X. Ou seja, há um enigma, há dois pontos de vista, e depois até pode haver uma história de tipo policial, tipo detetives, em que vai cada um desses detetives tentar encontrar a realidade, a verdade por trás desse enigma. Não é isso. Há uma assimetria irredutível entre os dois pontos de vista, uma torção reflexiva mínima. Não temos dois pontos de vista, temos um ponto de vista e o que foge a ele. Não é? Nós teríamos um ponto de vista sobre esta paisagem se, por exemplo, não estivesse lá o quadro em cima dela.
através da janela. Ou teríamos um ponto de vista sobre o quadro, unívoco, não é? Absolutamente compreensível, habitual, se tivesse apenas um quadro sobre cortinas fechadas. Mas não, o quadro está em frente a uma paisagem, confunde-se com a paisagem, causando-nos este desfazamento, esta assimetria, não é? Entre dois pontos de vista, de que nos tornamos de repente conscientes ao ver o quadro de Magritte. Não temos dois pontos de vista, temos um ponto de vista e o que foge a ele. E o outro ponto de vista preenche o vazio do que não podemos ver do primeiro ponto de vista. Portanto, o vazio existe sempre. Digamos que toda a teorização lacaniana, zizekiana, é uma filosofia que roda em torno sempre da incompletude, do não todo, do vazio. E em todos os aspectos se nota isso. Ora, eu agora ia tentar voltar aqui atrás para não haver problemas. Vou fazer assim e iria, para concluir a sessão de hoje, continuar com base no livro do Benoît Guiette, que me deu autorização, tanto ele como a editora, para poder fazer uma distribuição dos capítulos traduzidos por mim pelas pessoas que seguem este curso, referir-me à questão da castração simbólica, porque é um dos aspectos mais importantes que tínhamos visto na sessão anterior. Creio que este slide já tinha até sido passado e comentado na sessão anterior, mas creio que não tem mal repeti-lo aqui. Era o 19 da série de slides anteriores, aqui é o 2. Um ser humano não existiria na sociedade se não tivesse sido castrado por instituições, tanto burocráticas, mecânicas, como simbólicas. Como sabemos, o Benoît Guiette dá uma grande importância à questão da linguagem, não é? É mesmo o título do livro dele, O Terror da Linguagem, a filosofia de Slavoj Žižek. Um homem só existe e tem uma certa autoridade se tiver o estatuto simbólico de pai ou um outro estatuto simbólico. Claro que estas coisas hoje em dia estão muito modificadas e no sentido de que a mulher ocupa um estatuto simbólico semelhante. A castração simbólica explica que um indivíduo que se torna papa ou rei deve mudar de nome, deve dar a si mesmo um nome próprio serial. Por exemplo, Karol Wojtyła tornou-se o Papa João Paulo II. A castração simbólica implica também que, se desejo possuir algo, devo primeiro aceitar a alienação do meu desejo. Devo concordar em submeter o meu desejo ao ditame de uma ordem simbólica. Só esta ordem pode garantir-me que posso ser o legítimo e reconhecido proprietário do objeto do meu desejo. Para o possuir, devo primeiro admitir que o seu verdadeiro dono é uma instituição social, isto é, uma ordem simbólica. Portanto, eu, por exemplo, me chamo-me Vítor, nunca escolhi chamar-me Vítor, foram os meus pais que decidiram isso por mim. O simbólico não é simplesmente uma segunda natureza que nos permite compensar a perda dos nossos instintos naturais, não é? Há traduções do Freud mal feitas em que traduzem trieb, a palavra trieb, que é pulsão, um elemento essencial em Freud e em Lacan também, não é? Que é a origem, no fundo, de todo este aspecto desejante do ser humano, roda sempre em torno de um buraco, de um centro que nunca ocupa, mas não existem instintos no ser humano. Existem nos animais. O ser humano distingue-se radicalmente dos restantes animais e temos que acentuar isto muito porque há hoje uma ideologia da continuidade entre a evolução das espécies e a história humana e o ser humano. Essa ideologia é falsa. Na realidade, o ser humano é um ser que surgiu da evolução das espécies, sem dúvida, mas onde, a determinada altura, a matéria se tornou suficientemente complexa para dar origem ao espírito, àquilo que chamamos de espírito em termos hegelianos, ou seja, à psique. E, portanto, a ordem simbólica existe para nos ajudar a desvendar o enigma do desejo do outro. O que é voi? O que queres tu? A pergunta que eu faço ao outro, mas que no fundo retorna como bumerangue para mim próprio. O quem sou eu? Quem sou eu para ele? O que é que ele vê em mim? O que é que eu posso ver em mim a partir do que ele vê em mim? Ou do que eu julgo que ele vê em mim? Esta pergunta ocupa-nos a vida inteira e leva-nos a permanentemente cuidar da nossa imagem, não é?
perante os outros e, sobretudo, quando vamos a um ambiente social. Mas essa enigma falha sempre a resposta definitiva, porque senão seria a nossa morte, não é? Nós vivemos dessa ansiedade da pergunta. Está intimamente ligada à ansiedade da castração simbólica, que é fundamental para um indivíduo se incluir na vida normal, entre aspas, das pessoas com quem convive. A função paterna, a sua proibição ou a sua ordem simbólica, é fornecer aos filhos uma resposta ao enigma do desejo e do gozo materno em que estão envolvidos, porque de facto a criança nasce de uma mãe e, portanto, a mãe é a sua primeira curadora, é o seu primeiro amor, de algum modo. E a criança, a determinada altura, pode começar a perguntar-se, mesmo que seja inconscientemente, porque é que a mãe me toca, porque é que ela encontra em mim e o que é que ela quer de mim. A mera presença do pai castrado, ou em posição afastada, isto é, em posição simbólica, em símbolo de algum modo da própria posição simbólica, dá à criança uma resposta. Mas isto hoje em dia está muito alterado, na medida em que já não há este triângulo tão simples como se explicava na altura, por exemplo, freudiana. A minha mãe quer que eu me torne como o meu pai, ou seja, como a pessoa com quem ela está quando não está comigo. Portanto, a criança, até certo modo, muitas vezes, sente mal-estar ou ciúme do facto da mãe desaparecer de vista. E até inventa uma série de situações para poder conviver com essa ansiedade de perder a presença da mãe. Não é? De certo modo, a vida humana não é mais do que isso, é perdermos a presença da mãe e a presença do pai também, não é? Finalmente. Ou seja, perdemos a presença de elementos que funcionaram para nós, numa certa altura da nossa vida, como grande outro, como um outro protetor, e ficarmos desprotegidos, não é? Essa sensação é fundamental para a criação do indivíduo, digamos, perfeitamente amadurecido, como indivíduo adulto, que não tem teto, que não tem referência protetora. Por vezes até se torna ele, precisamente, no protetor dos seus progenitores, não é? Quando estes atingem uma idade avançada. O intruso traumático não é o pai, mas a mãe. O pai é uma resposta à insistência traumática da mãe. O meu pai é o que faz com que a minha mãe se distancie de mim. Também se pode dar este caso. Ao tornar-se o ideal do eu da criança, o pai torna-se a defesa contra uma mãe invasiva ou superegóica. Ou seja, como uma mãe que atua ao nível do superego da criança como uma ordem à que ela não consegue fugir. Esta resposta marca a entrada da criança na ordem simbólica. Um título simbólico de pai anda a par da evitação da dimensão do gozo na vida do pai. É cortando a ligação com o gozo que o pai prepara o filho ou a filha para o desejo de explorar o vasto mundo. Quer dizer, cortando a ligação com o gozo, quer dizer, dedicando ao filho ou à filha momentos que deixa de passar com a pessoa com quem gozou ou com quem goza, com o seu cônjuge, digamos assim, com a sua mulher, por exemplo, para de se dedicar à criança. Portanto, há um outro tipo de amor que surge aí, um outro tipo de ligação, não é, familiar, que surge aí a partir da existência de uma progenitura. Esta ausência de gozo implica, de uma forma mais geral, uma vontade por parte do pai de permanecer ignorante sobre tudo o que diz respeito ao gozo, o seu e o dos outros. O pai que goza pelo seu gozo pertence ao domínio do real e não ao domínio do simbólico. Aliás, aparece-nos isso na obra de Freud, não é? Portanto, o ser dominante na comunidade primitiva, um ser mítico, que quereria todas as mulheres para ele e que não permitiria aos mais jovens, aos homens mais novos, terem relações sexuais. E isso fez com que eles acabassem por matar esse ser simbólico dominante. O pai, e com ele o complexo de Édipo, podem assim ser concebidos como um sintoma da ansiedade que as crianças sentem ao serem confrontadas com as mães e com o vazio afetivo destas, o eventual vazio. Vazio que estas tentam preencher com os seus filhos, porque de facto o que se passa em relação à criança é que a determinada altura a criança se percebe de que o pai possui uma proeminência, um elemento proeminente no seu corpo, que é um órgão que se apresenta de maneiras diferentes conforme as ocasiões, mas a criança vê normalmente na posição de pendente, que é o falo, que é o pênis, e a mãe
ele vai pensar de início que também possui um pénis, não é? Que todo o ser humano possui um pénis. E depois verifica que a mãe não tem pénis. E então há como que uma angústia de que haja aí uma castração física, não é? Da mãe, não é? Quer dizer, que a mãe esteja incompleta. Uh, é um enigma para essa criança e causa-lhe uma curiosidade, precisamente, observar a diferença da sexuação entre pai e mãe. O que permite à criança desenvolver as suas capacidades intelectuais vem do facto de a mãe, por mais omnipotente que pareça a criança, também lhe parece subordinada a uma terceira pessoa, capaz de lhe impor uma ordem simbólica, uma lei simbólica, levando-a a comportar-se de acordo com as palavras desse terceiro. O terceiro elemento, que antes era simbolizado pelo pai, mas que hoje sabemos que nas formas muito complexas e diversificadas de relações modernas e da família em disfunção atual, este triângulo pai, mãe, filho não tem nada de universal, nem muito menos de já até muito frequente. Não é? Nós, quando insistimos em dizer que o triângulo familiar pai, mãe, filho não tem nada universal, visamos negar com demasiada frequência, segundo Zizek, a universalidade da castração que só esse triângulo poderia revelar. Na verdade, nós podemos atribuir uma função fálica não apenas ao pai, mas a qualquer outra entidade, até à mãe ou outra entidade da família que funcione como omnipotente, num certo sentido, como representante desta ordem simbólica. E estamos quase a terminar, eu creio que temos mais este slide, em que é ainda sobre a castração simbólica. Os fundamentalistas religiosos, bem como os hedonistas liberais, são perversos porque estão todos convencidos de serem capazes de harmonizar o simbólico e o gozo. Ora, o gozo, como sabem que em francês se diz jouissance, e é uma palavra que é muito aplicada por Lacan, simboliza o quê? Simboliza qualquer coisa que está para além do prazer, que em francês é plaisir, e que implica uma desmedida, implica uma vontade de procura de um gozo ou de um prazer tão grande que se torna ele próprio penoso, não é? De maneira que isso depois tem a ver com todos os excessos do ser humano, que é um ser do excesso, que, por exemplo, ocorrem nos totalitarismos, por exemplo, políticos. O totalitarismo é o resultado da fusão do gozo e da autoridade simbólica. São indivíduos que normalmente são perturbados, que pretendem impor uma autoridade aos outros e gozam por verem os outros sofrer a partir da sua imposição de autoridade. Não nos faltam os exemplos, basta acender a televisão. Entre os liberais, esta harmonização ocorre através da redução da linguagem a um meio secundário de obtenção de um gozo, através da legalização das drogas, da comercialização de práticas sexuais fetichistas, etc, etc. Há para todos os gostos, não é? Para os fundamentalistas, esta harmonização ocorre através de um curto-circuito entre um texto antigo venerado e uma recusa a interpretá-lo. A obrigação de aceitar o texto na sua literalidade indica que este texto pertence ao domínio do real e não ao domínio do simbólico. Por exemplo, quando antes íamos à missa e a missa era em latim, nós repetíamos todas aquelas frases em latim sem perceber absolutamente nada do que estávamos a dizer, a não ser que fossem pessoas muito cultas e que soubessem latim. Portanto, digamos que o ritual da missa, em parte, era conseguido através desse enigma de estarmos a ouvir e a repetir de uma forma ritualizada frases numa língua que nós não sabíamos o que era. Era uma língua religiosa por excelência, porque pertencia a um outro, a um grande outro. Um fundamentalista tenta substituir a crença, isto é, o simbólico, pelo gozo encontrado na fantasia de ter um certo conhecimento. Vejam como os grandes homens fortes atuais, não é? Escuso de dar exemplos, todos eles têm a mania de que são reverenciados, precisam de ser reverenciados e de que são infalíveis. E, muitas vezes, eles baseiam-se, até inclusivamente, nas religiões, ou em textos sagrados, ou em outros tipos de fetiches, ou em frases, ou ideias, ou ideologias que repetem. Ora, esse texto que repetem, isso que continuamente dizem, torna-se um fetiche que lhes provoca gozo
e provoca gozo a quem sabe também recitá-lo de cor e é seguidor, por exemplo, o movimento MAGA nos Estados Unidos, não é? Que sabe recitar de cor um conjunto de frases, não é? É preciso tornar a América grande mais uma vez, ou de novo, etc. Da mesma forma que as roupas femininas íntimas podem dar prazer a um fetichista. São fetiches. O fetiche freudiano visa negar a castração. Ele é a última coisa que se vê antes de ver que a mulher não tem pénis. As pessoas fetichistas têm dificuldade em fazer o luto que acompanha a castração simbólica. As pessoas transgêneras também são pessoas que têm dificuldade em fazer este luto. Todos devemos desistir de recuperar o que perdemos a quando da castração. O que eu perco quando escolho uma identidade sexual não é o que o outro sexo possui, mas o que o outro sexo também perdeu ao escolher o seu sexo. Unir-se ao outro sexo não permite que as pessoas se complementem mutuamente, ou seja, não há relação sexual. E eu não sei que horas são neste momento. Bom, eu não sei se tenho mais algum slide, vou ver. Há aqui um conceito que nos vai permitir concluir hoje então, e que é a ideia de mediador evanescente, vanishing mediator, e neste caso eu até fui buscar este texto a um jovem, Juliano de Medeiros, que tem uma quantidade de vídeos no YouTube e que eu aconselho as pessoas que pouco percebem destas questões a ouvirem, e até houve uma época em que eu me tornei Patreon, ou seja, paguei uma certa quantia para ajudar este jovem na sua vida e, em troca, ele enviou-me, por e-mail, enviou-me um livro que eu depois imprimi e que tem muito interesse, porque ele é inteligente, é muito inteligente e compreendeu muito bem, é um indivíduo que acho que até já ensinou filosofia numa universidade, mas agora se dedicou a esta atividade de fazer lições, umas mais curtas, que são gratuitas, outras mais longas, que no seu desenvolvimento e para a pessoa obter o texto correspondente, precisa de pagar qualquer coisa para poder aceder. Julián de Medeiros, aconselho, e vem aí embaixo o link para chegar lá. E diz ele: a transição do mundo animal, da integração ingênua para a realidade, tu vives de acordo com a tua natureza, a transição da alma animal, como Hegel lhe chama, para o homem moderno, não é uma transição direta. Não é simplesmente o passarmos da integração animal no mundo natural para um sentido mais elevado e iluminado do eu. Em vez disso, Zizek diz que o mediador evanescente entre o mundo animal e o mundo do homem moderno, nós, esse mediador evanescente é a loucura, uma espécie de loucura constitutiva. Por isso é que Lacan diz, nós somos todos loucos. E para Zizek, o ponto-chave, o cerne, o evento-chave nessa transição é o cogito cartesiano, que Descartes, começando por isolar, de uma maneira, evidentemente, que depois foi ultrapassada posteriormente pela filosofia, mas que é básica, criou a ideia de cogito cartesiano, rompeu um bocado com a tradição metafísica medieval. Portanto, é o autor em filosofia que de algum modo faz uma cisão, uma cesura em relação à filosofia anterior, não é? À filosofia medieval, e instala uma realidade diferente que até o obrigou a fugir para se refugiar e não lhe acontecer o mesmo das perseguições que a Igreja fazia nessa altura a todos aqueles que iam contra a sua doutrina. O cogito cartesiano para Zizek não é o momento do iluminismo do homem, da ascensão do homem em direção à sabedoria e ao conhecimento autorreflexivos, ou seja, ao simbólico. Em vez disso, para Zizek, o cogito cartesiano marca a histerização do sujeito, marca o momento da loucura constitutiva no sujeito. Ora, não nos esqueçamos que a histerização, ou o histérico, até inclusive constitui um dos discursos da teorização dos discursos de Lacan, não é? O discurso do histérico, ou da histérica, ou da histeria, e é qualquer coisa que é marcante para que um sujeito, digamos, seja um sujeito do exagero. A histerização é sempre uma forma de exagerada de expressão. É a partir da perspectiva do cogito cartesiano que a vida animal,
que está totalmente integrada no seu ambiente, aparece como uma espécie de loucura ou demência. Por outras palavras, mesmo o eco da fórmula cartesiana, penso, logo existo, deve ser lido na sua totalidade, que é duvido, logo penso, logo existo. O momento crítico do cogito cartesiano, o sujeito autotransparente, penso, logo existo, baseia-se, portanto, na dúvida. E para Zizek, a dúvida está sempre relacionada com a histeria. A histeria o que é? É a pessoa que vem com um problema físico que não é tratável pela medicina e que vem pedir ao psicanalista tente perceber o que é que me faz não conseguir, por exemplo, mexer o meu braço ou ter esta dor na perna, ou outra coisa qualquer. A histeria não é simplesmente o tropo misógino sobre mulheres que são infelizes por serem domesticadas nas suas casas, etc. Que era a situação, digamos, patriarcal do tempo de Freud na sua Viena de origem. Em vez disso, numa perspectiva freudiana lacaniana, a histeria é o questionamento radical da nossa relação com o outro. O que é voi, constante, a pergunta ao outro, o que é que queres de mim? A questão histérica, o que é que eu sou para ti? É a histeria propriamente dita, típica de todo o ser humano. Todos nós somos histéricos. Portanto, a continuação lógica da pergunta o que é que eu sou para ti, o que é que eu sou para mim mesmo, e visto sobre essa lógica, ou sobre essa ótica, o cogito cartesiano, duvido, logo penso, logo existo, traz, se assim se quiser, o seu inverso histérico. Se duvido, como posso ter a certeza de alguma coisa? Como posso ter a certeza de mim mesmo? E para ter a certeza de mim mesmo, ou de si mesmo, você deve ser ratificado pelo outro. Nós somos ratificados pelo olhar do outro. Desde o estádio do espelho, não é? Que nos diz a mãe, ou quem nos segura em frente ao espelho, sim, és tu, está ali espelhado. E o outro, portanto, existe ao nível da ordem simbólica. Para provar a si mesmo que você existe, você deve entrar em comunhão simbólica com o outro. Você tem que vestir um manto simbólico, usar uma máscara, seja a da sua identidade profissional, seja a sua identidade de género, a da sua identidade religiosa, etc. E por aqui talvez ficasse hoje pedindo que continuemos então nos finais de outubro, como programado. Atempadamente enviarei o link para essa nova sessão e vou tentar que esta gravação se salve num vídeo para poder, apesar das coisas um bocadinho esquisitas do início, para poder ser divulgado, visto que eu não sei tratar vídeos.